Olá! Neste vídeo vou explicar brevemente sobre as classes de palavras. Eu sou o professor Lucival Rodrigues, de Língua Portuguesa, e se este vídeo acrescentar algum conhecimento aos que você já tem, não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhá-lo com outras pessoas a quem ele possa interessar. Sem mais delongas, vamos à explicação. Embora dentro da BNCC o estudo das classes de palavras não seja bem enfatizado, mas apareça, elas são fundamentais para um claro entendimento de outros setores da língua portuguesa, como a sintaxe, o período composto. Vejamos um esquema que organiza as 10 classes. Aqui você tem as 10 classes de palavras organizadas em 3 grupos: o grupo dos nomes, dos fatos e dos conectores, e a interjeição. Substantivo. Provavelmente, se você conhece um pouco de português, essa é uma das classes mais famosas. Geralmente você diz que o substantivo é o nome das coisas. Porém, ele não é o nome, ele é o nome principal. Serve para nomear elementos da realidade humana. Como assim realidade humana? Nossa realidade de seres humanos inclui coisas tanto que podemos ver e tocar, que podemos experimentar fisicamente, quanto coisas que não temos como provar fisicamente. Então, podemos nomear com substantivos seres reais, imaginários, objetos, sentimentos e ações. Vejamos o exemplo. O professor falou sobre o mito do Mapinguari, que tem uma boca enorme e um cheiro horrível. Disse que esse ser mitológico tem medo de água. Aqui temos professor, que é um substantivo que nomeia um ser que de fato existe na realidade. Temos Mapinguari, que é um ser imaginário, um ser lendário. Temos o substantivo boca, que é uma parte do corpo humano e existe de fato. Temos o substantivo cheiro, que nasceu do verbo cheirar, nasceu de uma ideia de ação. E temos o substantivo medo, que indica um sentimento. Artigo. O artigo é o elemento que articula o gênero e o número dos nomes em uma frase. Como assim um articulador? Se compararmos a palavra artigo com seu equivalente em espanhol, artículo, fica bem evidente a ideia de que ele existe para facilitar a arrumação das palavras na frase. Lembremos da ideia de concordância nominal, que é importante para os alunos que avançam para o 8º e 9º ano, além de ensino médio. Então ele articula e facilita. Imagina a confusão que seria se não houvesse uma ordem para dizer quando as palavras têm que se arrumar no feminino, ou no masculino, ou no singular, ou no plural. Então o artigo vem indicar a lógica da frase quanto a isso. E serve também para definir ou indefinir um nome. Vejamos. O poeta diz: eu vi um menino correndo, eu vi o tempo, brincando ao redor do caminho daquele menino. Os artigos um e o têm funções diferentes. Aqui, eu vi um menino correndo, a ideia é que ao leitor seja apresentado um menino que não tem uma definição exata, é um menino qualquer que aparece aí. Já eu vi o tempo traz a ideia de que estamos falando da ideia geral de tempo que existe, aquilo que transcorre ao longo dos dias, das semanas, dos anos. E vejamos uma correspondência que há entre o artigo masculino um e o ser masculino menino no mundo real. Porém, o mesmo não ocorre com este artigo masculino, porque a palavra tempo é masculina por um hábito gramatical, um hábito que foi incutido. O tempo em si não é macho nem fêmea, mas como todos os substantivos da língua portuguesa tendem a ser agrupados em masculino e feminino, assim ficou com o nosso tempo. Adjetivo é a palavra que restringe ou explica o sentido de um substantivo, ou como comumente aparece, é a palavra que qualifica um substantivo. Para aqueles que não estão acostumados
a saber o que é um adjetivo, existe o teste do tão. Ou seja, o adjetivo é uma palavra que pode ser identificada geralmente com o uso do advérbio tão. Vamos ver primeiro a diferença entre o que é um adjetivo que explica e um que restringe. A frase água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aqui, a palavra mole é um adjetivo que se refere à palavra água. Esse adjetivo não traz nada de novo, ele está repetindo uma característica que já é da própria água. É o natural da água ser mole. Então, ele é um adjetivo explicativo. Em gramática, tudo que é explicativo é, de certo modo, repetitivo. Água mole em pedra dura. Dura é um adjetivo que se refere ao substantivo pedra. Porém, não traz nenhuma característica específica e sim repete algo que toda pedra tem, a dureza. Então, ele também é um adjetivo explicativo, porque reforça, repete uma característica que já existe no ser. A água escura do Tietê é resultado de comportamentos inadequados. Aqui, escura é um adjetivo que se refere à palavra água. Porém, nem toda água é escura. Portanto, ele está especificando, está restringindo o alcance da água do Tietê. Então, ele é um adjetivo restritivo, assim como inadequados. Nem todo comportamento é inadequado, portanto, este adjetivo também é restritivo. Nunca vi um aluno tão inteligente, tão criativo, tão prestativo, tão honesto. Isto aqui é só um exemplo de que o teste do tão serve na maioria das vezes. Então, se você tem dúvida se uma palavra é adjetivo ou não, teste o tão. Você pode dizer: será que alto é adjetivo? Vamos ver. Nunca vi menino tão alto. Sim, deu certo, então é adjetivo. Nunca vi caminho tão estreito. Sim, estreito é adjetivo, tão estreito. Nunca vi teto tão baixo. Tão baixo, então baixo é adjetivo. Pronome. Pronome é a palavra que determina ou substitui um nome e se organiza de acordo com as três pessoas do discurso. Como assim substitui e determina um nome? A palavra pronome carrega em si o significado de favorável ao nome, seja ajudando a determiná-lo ou substituindo-o. Então, o pronome ajuda o nome. E se organiza nas três pessoas do discurso: quem fala, quem escuta e o assunto. Como assim? Os pronomes que você comumente aprende na escola, no início, são eu, tu, ele e ela, nós, vós, eles, elas. Eu é quem fala, tu, quem escuta, ele e ela são o assunto. Nós somos quem fala, vós sois quem escuta, eles e elas são o assunto. Veja o exemplo. Se eu te amo e tu me amas, e outro vem quando tu chamas, como poderei te condenar? Aqui, o eu indica quem fala, o eu do texto. Tu é quem escuta. E o outro? O outro é ele, é o assunto. E quem é ele? Ele, gramaticalmente, é aquele que não sou eu, nem és tu. Numeral. Numeral é a palavra, guarda bem isso, é a palavra que nomeia números e operações matemáticas, além de indicar ordenamento de elementos. Como exemplo, temos este símbolo aqui, matemático, que chamamos de 2. Ele, em uma operação matemática, pode ter um valor fracionário na hora de dividir, indicando a metade, pode ter um valor multiplicativo, indicando o dobro, pode indicar uma ordem, se for o segundo. E repara que eu estou apontando para o mesmo símbolo, falando palavras diferentes. Sim, este símbolo aqui é um algarismo ou um número. Muitos livros de 1º ao 5º ano ensinam errado chamando isto de numeral. Isto faz parte da matemática, é algarismo ou número. Já estes exemplos é que são numerais. Por quê? Se você pegar este algarismo e usar em uma conta matemática
em qualquer lugar do mundo em que esse símbolo seja reconhecido, as pessoas vão entender. Porém, vão falar o nome desse símbolo de várias maneiras. Vamos dizer dois em português. Vamos chamá-lo de dos em espanhol. Vamos chamá-lo de tu em inglês. Vamos chamá-lo de de em francês. Vamos chamá-lo de due em italiano. Então, isto é algarismo ou número. E isto são numerais. Vencemos o grupo dos nomes. Agora vamos para o grupo dos fatos, que inclui verbo e advérbio. Verbo é a palavra que introduz informações e pode ser conjugada. Como assim? Desdobrada em modo, tempo e aspecto. Para exemplificar, peguemos a palavra mesa. É possível dizer eu meso, tu mesas, ele mesa, nós mesamos, vós mesais, eles mesam? Não, isso não existe. Eu não posso fazer isso com a palavra mesa porque ela não é verbo, ela é substantivo. Então, uma palavra que pode passar por isso é um verbo. Por exemplo, pensar. Eu penso, tu pensas, ele pensa. Nós pensamos, vós pensais, eles pensam. Aí sim, é um verbo. O verbo pode indicar ações, estado ou fenômenos da natureza. Exemplos. O professor explicou o assunto. Aqui, explicou é um verbo que indica ação. Eu expliquei, tu explicaste, ele explicou. Os alunos estavam agitados. Estavam está introduzindo uma informação que indica como estavam os alunos. E faz parte de conjugação. Tem a ver com eles estavam. Chovia é um verbo que indica fenômeno da natureza. Advérbio é a palavra que acrescenta informações aos fatos que o verbo traz. Na verdade, ela vem trazer circunstâncias do fato, que tem a ver quando aconteceu, de que modo aconteceu, onde aconteceu, qual foi a causa do fato, ou se ele não aconteceu. Repara que advérbio é uma palavra que parece bastante com o verbo. Ela indica algo como se fosse favorável ao verbo, aquilo que está do lado do verbo. Exemplos. Hoje você vai estudar português. A palavra hoje está indicando quando você vai estudar português. Vou te explicar claramente. Claramente está indicando o modo, de que jeito eu vou te explicar. Aqui nós estamos seguros. A palavra aqui está indicando o lugar onde nós estamos seguros. A aula não terminou. O não está mudando radicalmente o sentido do verbo terminar. Está negando. A aula não terminou. Então, os advérbios mais comuns no início, para você que está começando a estudar, são os que indicam tempo, modo, lugar, negação. Tempo, modo, lugar, negação. Vencemos o grupo dos fatos. Agora vamos para o grupo dos conectores, que inclui preposição e conjunção. Preposição é um elemento que liga dois termos, gerando um sentido entre eles. Em verdade, qualquer palavra que leve a uma conexão entre elementos vai gerar algum sentido. As preposições essenciais são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Vejamos a importância delas para a conexão de um texto. Vou ler esta frase sem as palavras que estão em negrito. Vamos ver. Passei 2 minutos agonia quando o professor chegou às provas nós. Eu suava as mãos só pensando a nota. Ficou muito estranho. Faltaram as palavras que conectam, que criam o sentido para nós. Passei por 2 minutos de agonia quando o professor chegou com as provas para nós. Eu suava sob as mãos só pensando sobre a nota. Conjunção. É a palavra que liga dois termos ou, como é mais usual, duas orações. É uma classe de alto nível, geralmente estudada entre o 8º e o 9º ano, porque requer uso constante de textos, porque as conjunções trabalham de diversas maneiras na construção de sentidos.
Divide-se em dois grandes grupos, as conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. Dentro do grupo das subordinativas, nós temos as conjunções integrantes, que geram as temidas orações subordinadas substantivas. Vejamos um exemplo. Enquanto alguns estão sem rumo, você está estudando. Aqui, a oração principal é você está estudando. Já enquanto alguns estão sem rumo, introduz uma circunstância de tempo. Mas só assistir a este vídeo não é o bastante. A palavra mas está introduzindo uma ideia contrária, uma ideia de adversidade. Eu quero que você pesquise bastante. Esse que está ajudando a conectar este pedaço. Isso aqui é uma oração, porque tem verbo. Eu quero o quê? Que você pesquise bastante. Cada uma delas tem uma função. Esta indica tempo, esta adversidade e esta integra este pedaço a este verbo. Vencemos o grupo dos conectores. Agora nos falta apenas a interjeição. Interjeição é uma palavra que não se liga sintaticamente à oração, por não ser um elemento racional, mas sim denotativo de emoção. Ela está para a fala humana como as onomatopeias estão para os sons de animais e de objetos. Como assim onomatopeias? É quando você fala sobre o fato de o cachorro latir, a ideia de latir é uma onomatopeia, miar, zurrar do burro, o toque-toque da porta, o splash da água espalhando, são sons que foram vocabularizados da natureza. A interjeição pode ser manifestada de três formas: por sons vocálicos, por palavra ou expressão. Então, quando se diz a, o, i, são sons emitidos pela boca que exprimem alegria, surpresa, decepção, tristeza. Você pode usar palavras também. Claro, nossa, égua. Esse nossa eu já vi que é comum entre os paulistanos e corresponde exatamente ao nosso égua nas mesmas situações de fala. Até imaginei um paraense e um paulistano conversando e de repente parando. E o paulistano dizendo: nossa, você fala muito égua. E o paraense dizendo: égua, tu fala muito nossa, até doida, é? Existe também interjeição por expressões, como meu Deus, ora bolas, todas elas indicando algum sentimento. Muito obrigado por ficar até aqui e até a próxima aula.